Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje estamos aqui, gente, num propósito de oração em relação a missões internacionais, bastante voltado aos cristãos perseguidos, que o Portas Abertas divulga lá no seu site, no Instagram, muitas informações importantes sobre esse tema. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora, possa se inscrever no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque precisamos nos tornar cristãos missionários, né? E que mais pessoas também possam ser abençoadas, né, através desse vídeo. Então, gente, vamos iniciar aqui no canal a partir de hoje, né, uma campanha de oração em favor dos cristãos perseguidos. E nós vamos fazer ali uma listinha, o máximo que der, porque eu acho que não dá tempo de fazer dos 50 países, né, principais ali perseguidos. Mas aí a gente retoma ano que vem. Os vídeos que eu consegui antecipar, eu vou antecipar, mas o que não consegui vai ficar por isso mesmo esse ano. Mas oração nunca é demais. E vamos aqui, né, falar da Coreia do Norte, que está no topo aí, né, tá no número 1 dos países com maior perseguição e risco aos cristãos, né. Deus me deu um versículo para a Coreia do Norte, que está lá em Isaías 61:1, que diz: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E realmente é tudo isso que os cristãos na Coreia do Norte estão precisando, de serem libertos das trevas que estão lá, de serem libertos das prisões, de passarem a ter liberdade para adorar a Deus. E nada melhor do que Jesus Cristo, a obra de Jesus para fazer esse grande milagre nessa nação. O tipo de perseguição, toda a informação que eu estou trazendo aqui, gente, é baseada no site do Missão Portas Abertas. Está resumido. Então, se você quer saber mais, clica no link da descrição. Entra no site do Missão Portas Abertas e lá você vai fazer a sua doação para essa organização, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, a não ser a bênção de poder estar trazendo essa mensagem, estar orando junto com vocês por esses países perseguidos, tá? Então, o site é da própria Missão Portas Abertas, então o que você doar é direto para eles. Eu não tenho nada a ver com questão financeira, tá? Então, cliquem no link, que aí você vai ver notícias mais detalhadas, mais detalhes sobre o país e a perseguição que está acontecendo lá, tá? O tipo de perseguição é paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, tá? Por conta do governo que existe lá, né? Esse é o tipo de perseguição. Ele está com uma pontuação de 98, então lá no site também tem explicando como é feita a pontuação. Então, né, a pontuação é um total de 100, ele tá com 98, para você ver como que é séria a coisa. A religião lá é o agnosticismo, ou seja, é uma coisa que meio que não tem religião, né? A capital é Pyongyang e a população é 26,2 milhões e a população cristã em torno de 400 mil, né? Então, em relação à perseguição, o governo lá, ele preza pela segurança do seu regime e da ideologia. Eles priorizam isso, a ideologia que eles pregam, que eles vivem, é o que eles querem assegurar. Tudo isso acima do bem-estar do seu povo, tá? Ele é um governo que faz uma doutrinação em massa para uma obediência e adoração ao seu presidente lá, tá? E para vocês entenderem melhor, o agnosticismo é uma posição filosófica e religiosa que afirma que certas verdades, particularmente sobre a existência de uma divindade, no caso de Deus, não podem ser conhecidas ou provadas, então é indiferente. Ou seja, Deus não existe nessa história toda aí, tá? Falando um pouquinho sobre a história cristã na Coreia do Norte, lá por volta de 1603, houve um diplomata coreano que retornou de Pequim com vários livros de teologia escritos por um missionário jesuíta que ele encontrou lá na China, tá? Então, ele passou a divulgar as informações desses livros
E assim as primeiras sementes, né, do cristianismo foram plantadas na Coreia do Norte. Esse cristianismo, gente, era na forma católica romana. E aí, em 1758, o rei Yengjo é difícil, né, os nomes deles, o rei Yengjo de Joseon proibiu oficialmente o cristianismo, alegando ser uma prática maligna, e os cristãos coreanos foram submetidos à perseguição severa entre 1801 e 1866. E aí, gente, nesse período, praticamente 8.000 católicos, infelizmente, né, perderam as suas vidas. Porém, em 1886, né, vieram ali os primeiros missionários protestantes. E eles encontraram, né, uma comunidade de cristãos pequena. E logo depois, eles imprimiram a Bíblia no idioma deles, né? Porém, em 1907, começou esse grande avivamento, marcou a história da Coreia. E a capital da Coreia chegou a ser conhecida como a Jerusalém do Oriente. Centenas de igrejas surgiram, houve numerosas conversões e reuniões, né? Missionários se estabeleceram, houve também instituições de ensino, né, do cristianismo no país. Porém, a partir de 1905, houve um domínio japonês sobre a Coreia do Norte, e isso trouxe mais perseguição, né? Trouxe uma perseguição de volta aos cristãos. E aí muitos cristãos foram forçados a se curvar diante dos altares do imperador. E após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o Kim Il-sung chegou ao poder na área de controle soviético na Península Coreana. Ele impôs um regime comunista a partir de 1948 e ateísta. Era um regime comunista e ateísta. E durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, muitos cristãos fugiram, e depois da guerra, dezenas de milhares de cristãos foram mortos, presos ou banidos para áreas remotas. O resto da igreja se tornou clandestina. Antes da Guerra da Coreia, havia cerca de 500.000 cristãos na Coreia do Norte. Apenas 10 anos depois, não havia mais uma presença visível da igreja. A nação coreana, ela tem duas ideologias como base, que dificulta muito a liberdade do cristianismo naquele lugar. Uma ideologia é chamada Juche, que eu vou falar Juche, tá? Porque tá como escreve aqui. Que basicamente diz que o homem é autossuficiente. Esse princípio é usado para evitar influência estrangeira no país e incentiva a confiar apenas no que é nacional. Né? Se o homem é autossuficiente, para que ele vai precisar de Deus, não é verdade? A outra doutrina é o Kim-il-sungismo, ou seja, a adoração aos líderes, que são considerados entidades onipotentes que guiam a Coreia do Norte e a ajudam a florescer. Esses princípios combinam duas grandes características do país: a aversão ao que é estrangeiro e o culto aos líderes nacionais. Então, gente, esses líderes, né, o presidente lá, a sua família, ela é cultuada como se fossem deuses, tá? A segurança do regime e da ideologia sempre serão priorizados acima do bem-estar do seu povo, que é o que eu já disse aqui. Então, para que haja essa adoração, eles estão sempre ali fazendo uma doutrinação em massa da sua população, para que elas fiquem ali alienadas mesmo desse perfil de adoração aos seus líderes. Como é a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte? E essa é a parte assim, muito dolorosa de saber, sabe? Quando eu estava lendo ali no site, é muito doloroso assim, você ver isso aqui, esse resumo, e esse resumo não é nem assim 1% ou 0,5% do que os cristãos verdadeiros vivem e passam lá naquela nação, né? É muito triste mesmo isso. Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é praticamente uma sentença de morte. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde enfrentam uma vida de trabalho duro a que poucos sobrevivem. Inclusive, gente, eu acho que até crianças, tá? Eles enviam para esse campo de trabalho forçado, né? Membros da família, mesmo que não sejam cristãos, eles acabam sendo condenados junto com os membros
cristãos, né? Porque é uma forma deles falarem, né, estimularem a denúncia, até mesmo entre parentes, né? O que é muito triste. E também, gente, como os parentes não cristãos são punidos, isso é uma forma de usar a própria família para impedir que algum membro de sua família se converta também. E eles mantêm ali a fidelidade aos líderes, né, ao presidente ali, a família do líder, né, coreano, tá? Não é possível viver a fé cristã livremente na Coreia do Norte. É praticamente impossível reunir-se, encontrar com outros cristãos. Alguns se arriscam, mas é muito arriscado, muito perigoso. Há espiões por toda parte para entregar os cristãos, né? Então você não pode confiar nos vizinhos e professores, né? Existem pessoas ali que realmente eles vão delatar os cristãos que estão ali naquele país, né? Então, reconhecer qualquer divindade além da família Kim, que é, né, a família lá do presidente, é considerado uma ameaça para a liderança do país. Há uma lei, né, do pensamento antirreacionário que foi promulgada em 2020 que torna ainda mais claro que ser cristão ou portar uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. O que eu achei interessante é que lá tem algumas igrejas, mas essas igrejas são apenas para propaganda política, sabe? Para visitantes, eles fazem uma propaganda política fofinha para dar uma boa impressão, mas na verdade os coreanos eles não têm liberdade alguma de frequentar essas igrejas, de viver o cristianismo. Existem também, gente, os espiões chineses que trabalham com as autoridades norte-coreanas para enviar os refugiados, que muitos fogem da Coreia do Norte para a China. Então, esses espiões chineses, eles trabalham com o governo para identificar essas pessoas e mandar de volta para a Coreia para que eles possam ser punidos. As mulheres, elas que são mantidas no campo de trabalho forçado, elas passam por diversos tipos de violência, tá? Seja violência mais íntima, para poder ir de contra os ensinamentos que a Bíblia fala sobre a pureza, a santificação, tá bom? Acho que vocês conseguem me entender, porque eu não posso falar algumas palavras aqui, tá? E estima-se que 80% de todos os desertores norte-coreanos são mulheres e muitas que fogem para a China estão sujeitas a tráfico humano e casamento forçado. As norte-coreanas deportadas grávidas podem serem forçadas a perderem, né, o seu bebê. Porque eles acreditam que elas, quando saem, né, fogem, engravidam lá na China, outra nação, e são deportadas, elas estão contaminando a linhagem coreana, tá? Então, elas acabam sendo forçadas a passarem por esse processo de perda, tá? Como os homens são perseguidos na Coreia do Norte, eu achei interessante, eu nem coloquei aqui, mas tô lembrando agora, que os homens são obrigados a entrarem para o exército e servir lá durante 10 anos, e isso começa aos 17 anos de idade, né? Então é uma forma também de fazer uma doutrinação e promover um domínio na vida dos homens para que eles idolatrem os seus governantes e fiquem ali alienados, né, nessa doutrina terrível que acontece lá. O controle, o monitoramento e o controle do Estado estão especialmente focados nos homens. Eles todos devem frequentar locais de trabalho designados pelo governo, tornando mais difícil para eles fugirem da Coreia do Norte do que para as mulheres, porque as mulheres elas ficam ali em casa, né, teoricamente ficam em casa, então fica mais fácil para elas fugirem. Mas como os homens trabalham em lugares que o governo coloca, obriga, então eles estão ali debaixo de um controle mais rigoroso, então fica muito mais difícil de fugir, né? E eles também vão, né, quando são detidos, quando tentam fugir, quando se convertem, eles podem parar em campo de trabalho forçado, sofrerem maus tratos, abuso físico, inclusive, né, perder aí a sua vida também. Então, gente, essa é um pouquinho da realidade do cristianismo na Coreia do Norte, né? Que possamos nos lembrar sempre de estarmos orando pelos cristãos perseguidos, pelos missionários que estão no campo, porque nem todo mundo vai para campo,
mas a gente pode principalmente orar. A oração é muito importante porque é através da oração que nos relacionamos com Deus, que temos comunhão com Ele. É através da oração que Ele transforma a nossa vida e que Ele transforma a vida de ambientes ao redor da terra. Então, estarmos em oração é muito importante, né? E quem puder também fornecer ajuda financeira para pessoas que estão de frente, cuidando dos missionários, que estão cuidando dos cristãos perseguidos, né? Isso também é muito importante, porque às vezes nós não vamos, mas podemos enviar ajuda, mesmo que seja um pouquinho, já vai fazer uma grande diferença. Há alguns pedidos de oração em relação à Coreia do Norte, eu vou citar eles aqui e depois nós vamos orar. Ore para que a pressão extrema não impeça os cristãos norte-coreanos de ter coragem de seguir a Jesus e anunciar seu grande amor. Interceda por força e provisão para os cristãos e famílias punidas por amor de Jesus na Coreia do Norte. Peça que o coração de Kim Jong-un, que é o atual presidente, seja transformado e os cristãos presos injustamente nos campos de trabalho forçados sejam libertos. Ore por eu não sei como se pronuncia, Juí, eu acho que deve ser Juí, que é o nome da filha, né, do presidente e seus irmãos, para que eles sejam livres e que Deus trabalhe milagrosamente em seu coração. Peça que Deus a alcance em sonhos ou visões e que Ele ouça os clamores de muitos cristãos secretos na Coreia do Norte, enquanto ela é preparada para assumir a dinastia. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. Vocês já pararam para pensar na importância de orar pelos descendentes desse presidente ditador que está lá? Porque eles estão sendo doutrinados também. Eles também estão sendo ensinados a serem cruéis. Mas, através de nossas orações, essa situação pode mudar. Já pensou se Jesus alcançar a vida da família dele? Quando eles assumirem, não vai haver mais essa perseguição ferrenha contra os cristãos, né? Então, realmente é um pedido de oração muito importante. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor, hoje, em intercessão, em oração pelos cristãos na Coreia do Norte. Primeiro, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua presença, agradecemos pelo teu amor por nós, agradecemos também porque, apesar de tudo que acontece naquela nação, o Senhor tem conseguido alcançar muitas vidas ali. Pedimos ao Senhor para que essa pressão, essa perseguição extrema não impeça que novos cristãos sejam resgatados, que novos coreanos sejam convertidos ao Senhor e que os cristãos que estão lá, eles não se sintam sem coragem de continuar anunciando a Jesus e declarando do grande amor do Senhor naquele lugar. Peço ao Senhor que o Senhor dê força e provisão para cada cristão e suas famílias, tanto as que estão escondidas, tanto as que foram punidas. Vá de encontro às pessoas que estão nos campos de trabalho forçado, que estão nas prisões. Entra, Senhor, confortando e consolando o coração delas. E peço ao Senhor que elas possam ser libertas. Pedimos ao Senhor também que o Senhor toque no coração de Kim Jong-un, que ele possa ser alcançado e transformado pelo Senhor, e que ele possa parar de perseguir e acusar injustamente os cristãos, e que eles possam ser libertos das prisões e dos campos de trabalho forçados. Meu Deus, eu peço ao Senhor, encarecidamente, que o Senhor vá de encontro à descendência desse presidente. Eu sei que não vai demorar muito para que eles assumam o poder e que eles possam ser usados pelo Senhor para dar liberdade religiosa na Coreia do Norte e que as pessoas possam se tornar livres para servir e adorar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, onde mesmo apesar da dor, sabemos que o Senhor está com todos nós, sabemos que o Senhor está ao lado de cada cristão na Coreia do Norte e que o Senhor ainda há de alcançar muitos mais naquela nação para servir ao Senhor e fazer a diferença nesse mundo. Muito obrigada por mais esse momento de oração. É o que eu te peço, te agradeço, no precioso nome de Jesus.
Amém. Muito obrigada, gente, por estarem comigo até aqui neste vídeo, orando, intercedendo pelos cristãos na Coreia do Norte. Que a vida de vocês possam ser edificadas através dessa realidade e se sentirem mais estimulados para estarem cada vez mais próximos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo.